6h02. Bom dia, Rondonópolis. Bom dia, Mato Grosso. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Que aqui a gente vai para o mundo todo através das redes sociais. Mais um programa Hora do Agro aqui pela 105 FM até às 7h, com muita informação para você do agro. É o programa que fala pelo agro para todo mundo. Sempre numa gentileza da Nutripura, Céu Agro, Mega Gráfica e Ato Sementes. Bom dia do Gino Rondon. Vamos ouvir aqui o bom dia do Robson Moraes. Tudo bem, Robson? Bom dia Gino, tudo bem? Bom dia para você, bom dia para nossa audiência em Rondonópolis. Peraí, só um minutinho, por gentileza. Agora sim, bom dia, Robson, sim. Desculpe. Bom dia Rondonópolis, Aí, bom dia Mato sim. Grosso, bom dia audiência da Rádio 105, bom dia também você que está com a gente a partir de agora na live, @programa Hora do Agro no Instagram. Estamos lá, ao vivo e a cores. Doutor Leonardo Rezende, bom dia, depois de um sábado. Voltou, homem. Hoje aqui também um pouco com a unha meio, mas tudo bem, né? Tá inteiro, cabeça boa. Mais um sábado aqui da Hora do Agro. Bom dia, Gino, bom dia, Robson. Bom dia. Silas, bom dia para toda a nossa audiência. A gente tá pronto de novo. De vez em quando tem que ter uma saída, né? Começou a temporada de pesca 2025, para quem gosta e faz parte também do agro, né? Pois é. Do agroturismo. A pescaria tem que fazer parte. E voltou semana passada e os peixes parece que estão voltando a trabalhar também. Foi bem interessante. E bom dia para nossa audiência, que nossa semana seja abençoada. Vamos lá para mais um sábado de Hora do Agro. Maravilha, nosso entrevistado de hoje, nós vamos falar de queimadas, de combate e tudo isso. Gostaria que vocês o anunciassem. Vamos lá, doutor, faz as honras. Vamos lá. Comandante Balck. Comandante Balck. Seja bem-vindo. Comandante Balck é comandante de operação da Brigada Pedra Florestal. Seja bem-vindo à Hora do Agro. Obrigado por ter aceito o convite para vir bater um papo conosco hoje. Maravilha, bom dia a todos. Um forte abraço aos nossos amigos e ouvintes. Satisfação estar aqui e falar sobre esse tema que é extremamente importante. Muito bom. Comandante Isafaz Balck, aqui na região conhecido como Comandante Balck, né? Uhum. Comandante, vamos contar um pouco da história. Oi, Silas, tudo bem? Tá tudo bem, tudo certinho. Nossa live tá rodando, viu, gente? Estamos aqui ao vivo. Comandante, vamos contar um pouquinho da história, quando surge a Pedra Florestal, quando se reúne esse grupo e principal área hoje de atuação, Rondonópolis, região, Mato Grosso. Conta um pouquinho pra gente. Maravilha, é uma satisfação falar isso aqui, porque essa é um braço forte, né, que vem do agronegócio, porque surgiu dos produtores essa história, né? A Pedra Florestal, ela vai levar essa história para onde quer que expandir, né? Inclusive, mais para frente a gente já fala, já está com parceria a nível internacional, né? E surge essa necessidade, né, da brigada através do agro, né, que é dos produtores, que foi um projeto, né, que a gente começou a trabalhar aqui em 2021, né, quando a gente fazia parte da instituição Aliança da Terra, que estava prestando um serviço para os produtores aqui na região. E aí onde surge a parceria, né? Os produtores daqui entenderem a importância, reconhecer o trabalho, e começa o ano passado, em 2024, a gente, junto com o comandante Abreu, a gente reúne forças para montar essa brigada para prestar serviços aí para os produtores. Ela nasceu onde, comandante Balck? Ela começou como? Aqui em Mato Grosso? Aqui começou em Mato Grosso, aqui na região de Pedra Preta, Rondonópolis, né? Os produtores de Guiratinga, e a brigada atende esse raio, né? Esses produtores aí que faz parte do projeto. Hoje a gente está com 81 produtores, né? Fazendo parte do projeto, e cerca de 170 mil hectares dentro do projeto. Comandante, para localizar quem está nos ouvindo nesse momento, nós estamos falando de uma brigada de combate a incêndios que atua neste trabalho de prevenção e nesse primeiro combate dentro das propriedades rurais da região. É isso? Positivo. O que a gente tem que focar é na prevenção.
né? A brigada é uma série de fatores que envolvem, né, entre prevenção e combate a incêndios. Dentro disso, dentro da estratégia de prevenção, você tem que focar, né, dentro de cada propriedade, identificando os pontos de ignição, tentando ali trabalhar na prevenção, isolar, para pensar naquele incêndio antes que ele venha acontecer. Porque depois que ele acontece, aí você já tem um incêndio, você já tem um problema para resolver, né? Então é trabalhar antes que ele venha surgir. Então, o trabalho de prevenção é um conjunto que envolve desde treinamento do quadro funcional, desde você estar com os aceros regulados, né, dentro da sua propriedade, enfim, o que a legislação pede, enfim. E o destaque também do trabalho da brigada é a questão da união de forças. Não é que a gente sozinho vai resolver, né? Nós hoje a gente vai falar um pouquinho, estudante em relação a incêndios florestais. Hoje eu já tenho o SCI 300, que é o Sistema de Comando a Incidente, que ele é uma ferramenta de gerenciamento. Então, a brigada, ela une forças com os produtores para você lutar junto contra a mesma causa. Importante a gente entender, comandante, você falou dos produtores aí, a brigada, ela é financiada pelos produtores. Esse financiamento ele é público? Como é que funciona isso? E mais, a gente vive falando aqui que os produtores rurais, eles têm que cuidar, eles têm que preservar suas propriedades e têm que preservar também a floresta. E 32% da floresta é conservado justamente pelos produtores rurais das propriedades. E como é que funciona isso na brigada? A brigada, ela é quem banca a brigada, quem paga esse serviço, de onde surgiu essa ideia e como que os produtores pagou a brigada, está resolvido, ou os produtores também, além disso, se acontecer um acidente nessas propriedades que estão ajudando a pagar a brigada, eles têm que ajudar também, ou é só a brigada chega lá e resolve? Como é que funciona isso? Conta pra gente como é que funciona essa parte e a operação da brigada. Positivo. Hoje a brigada é financiada, né, custeada pelo produtor. Cada propriedade tem um valor que é determinado pelo tamanho da propriedade, né? Isso surge numa demanda da união dos produtores, porque no princípio 2021 e 2022 foi custeado pela empresa. Aí quando foi o ano de 2023, os produtores falaram, não, essa brigada não pode parar, não pode ir embora. E aí aonde cada um reuniu para contribuir em forma de doação no primeiro ano, um valor fixo por cada um. Aí quando a gente foi amadurecendo a ideia, né, ficou meio difícil para os mais pequenos, entre os grandes e os mais pequenos, aí fez um valor aproximado como se fosse de doação por tamanho de propriedade. Né, e dentro disso tem os benefícios que a brigada presta, né, de serviço aí para as propriedades. E em relação à segunda pergunta, que é sobre a operação de combate, né, a brigada precisa de recursos, né, tanto humanos como maquinário. Então, assim, é por isso que dentro disso, naquela questão do treinamento que a gente falou, que você treina pessoas para falar da mesma linguagem, né, até porque precisa de segurança em questão de combate. E se nós não tivermos a união de forças ali para resolver aquele problema o mais rápido possível, aquilo vai se tornando um grande problema, né? Então, é um dos grandes engajamentos da brigada, inclusive, né, a detecção ali, a gente chama tecnologia social, que é o que mais funciona. A resposta mais rápida vem desse engajamento com a comunidade. Porque por mais que você use todo tipo de tecnologia, desde drone, desde detecção via satélite, a resposta mais rápida, ela vem do homem no campo. Porque você tem monitoramento a olho nu o tempo todo. Então, é um engajamento muito forte para que você consiga chegar o mais rápido e ter a resposta mais eficiente possível. Essa brigada, ela tem algum apoio do governo estadual, municipal? Ela é mantida só pelos produtores? E a corporação, para a pessoa ingressar nessa carreira, ela é uma entidade que tem uma formação militar também para combater os incêndios, para prevenir, principalmente, e combater, né? Como que a pessoa interessada em integrar essa brigada deve proceder, comandante Balck? Sim, a primeira pergunta, ainda não, estamos buscando parcerias, né, tanto municipais, estaduais, enfim, ainda não temos nenhum incentivo, está 100% vindo do produtor. Porém, temos um grande parceiro, que é o Sicredi, desde o começo vem nos apoiando, é o nosso apoiador aí. Estamos em busca, né, de mais empresas que queiram estar, né, fazendo parte desse projeto que vem fazendo a diferença para a nossa região, né?
E a segunda pergunta em relação a treinamentos, né? Nós utilizamos a metodologia do Serviço Florestal Americano. Nós fomos treinados por eles e capacitados ao longo dos anos, acompanhado, né, em território brasileiro, adaptando as técnicas, táticas, diversos projetos. A gente teve o prazer de participar, né, desde comunidades indígenas e etc., assentamentos, né, reforma agrárias, aí vem, né, unidade de conservações, e aí por último aqui junto com os produtores. Então, nós para formar uma pessoa, né, você treina aquela pessoa dentro da metodologia uma outra questão, nós também fomos treinados e acompanhados pelo território brasileiro em relação aos boinas verdes, né, que é um dos o sargento Kelly, né, na época veio treinar nós e acompanhou nós por 9 anos no território brasileiro. Não para você pegar em armas, não foi para isso que a gente foi treinado. A gente foi treinado para você, aquilo que eu estava colocando agorinha, que é você identificar a causa e você unir força com a resistência para você lutar junto para resolver o problema, né? Então, se eu estiver errado, me corrija, por favor, comandante, mas eu imagino que por mais que haja esse treinamento, comandante, para quem não está vendo ele aqui, gente, tá até com um pet na farda, Force Service desse treinamento norte-americano, mas falando da nossa mata, da nossa vegetação, do nosso solo, tem algumas diferenças, algumas particularidades brasileiras aqui que precisava desse complementar, né? Aí entra, no caso, os boinas verdes para complementar o treinamento. Falei certo? Bem parecido, né? Na verdade, essa tática militar, ela é para engajamento, né? Ela vem para você identificar o problema, fazer um levantamento da região, encontrar as resistências, para você treinar eles, capacitar eles para lutar contra a mesma causa. Então, a gente tem ótimos resultados alcançados, inclusive ano passado, agora a gente chega nesse tema, e seria hipócrita da minha parte falar assim, brigada, conseguiu chegar nesse resultado sozinho. Não. Nós, brigada, produtor, voluntário, corporação do Corpo de Bombeiro, enfim, todos nós conseguimos ali chegar nesse resultado, né? Olha só, eu queria também destacar aqui, pegando um gancho do que nós já falamos aqui. Só um registro aqui, para o pessoal que está seguindo a gente na live, no Instagram, nós estamos com um problema no áudio. Boa. Não está saindo o áudio no Instagram. No Instagram, né? Mas no rádio dá quem não conseguir aí, acessa o link da rádio, Clique 75 FM. Tá? E siga a gente lá pela rádio online. Muito bom. Voltando aqui, queria destacar a importância desta parceria e desse interesse dos produtores rurais em entenderem a necessidade de ter uma brigada próxima, de ter um serviço. Que bom que houve esse entendimento, essa compreensão por parte dos produtores de que era preciso sim investir. E quando nós estamos falando em investir em recurso, para quem está ouvindo, imaginemos vocês aí a dificuldade que é para a brigada, ainda com toda a estrutura, ainda com todo o recurso, adentrar locais, áreas, regiões, onde o acesso não é dos mais simples, gente, onde o trabalho tem que ser rápido, tem que ser eficiente, tem que ser ligeiro, tem que ser assertivo, e o desafio é grande. Eu até convido, estava aqui antes da entrevista, convido você que está aí ouvindo o programa, vai no Instagram e coloca Pedra Florestal, tudo junto, acessa o perfil do Instagram, tem muito vídeo, inclusive do comandante Balk dando entrevista, falando de áreas. Você vai ver um pouco do que eu estou falando, algumas imagens aéreas, áreas grandes, ou seja, que bom que os produtores apoiaram e apoiam essa iniciativa. É muito bom mesmo. Qual o tamanho da corporação? Quantos profissionais? Que aí é uma dedicação exclusiva para quem entra na brigada, né? A pessoa vai se dedicar só a isso. Positivo. Hoje são quantos? Quantos? Hoje uma equipe é composta por 5, né? Sim. Ao total, assim, entre a equipe operacional nossa, nós estamos com 7 pessoas, né? E aí tem a equipe técnica científica, que é o que apoia em questão da monitoramento. Aí é dedicação exclusiva, são remunerados pela entidade, tudo, né? Muito bom. Quando a gente fala dessa estrutura, comandante, do que nós estamos falando? Equipamentos do dia a dia, viaturas,
Qual é a estrutura? Tem sede física? Qual é essa estrutura hoje que dispõe a Pedra Florestal? Para o projeto, isso varia de projeto para projeto, né? Isso deixa bem claro. Para esse projeto aqui, a gente está composto com a viatura, né? Com todos os equipamentos ali de resposta rápida, que é sopradores, bombas costais, abafadores, pinga-fogo, motosserra, aquele serviço de jardinagem mesmo, serviço braçal. Só para vocês terem uma ideia, igual a gente acompanha, você vê os hot shots, os smoke jump, né? Você vê que são serviços ali mesmo que braçais mesmo, né? Então não é fácil, mas a gente utiliza todos os recursos disponíveis. Por exemplo, quando a gente vai na Fazenda Doutor, você faz, além do trabalho da prevenção, você levanta o que ele tem de recurso, porque a gente utiliza tudo aquilo. E a gente tem grandes parceiros dentro desse projeto, que se a brigada estiver atuando, fora os vizinhos que chegam para ajudar, né, a gente solicita um apoio, vem tanque, vem isso, vem aquilo, então a gente faz todo aquele gerenciamento ali, tudo organizado, flanco direito, flanco esquerdo, frente principal, quem vai fazer rescaldo, enfim, para trabalhar um conjunto ali para eliminar aquela situação. Vamos fazer um registro aqui, que se não fosse o trabalho do Renato, lá do Sindicato Rural da Pedra Preta, que encampou isso junto com o Edson Crochique, com o Thiago Rezende, no começo, quando tinha a brigada anterior que era paga por uma determinada empresa e que a empresa simplesmente parou. Se não fosse eles encamparem esse projeto e puxarem fila para poder unir os produtores, dificilmente a gente teria essa brigada funcionando, teria esse projeto funcionando, né? Inicialmente começou com uma outra brigada e aí no ano passado veio a Brigada Pedra Florestal, que assumiu esse trabalho com esses grupos de produtores. E aí é importante, com exceção de alguns parceiros que ajudam no patrocínio, essa brigada, esse projeto, ele é pago exclusivamente pelos produtores. E aí uma pergunta interessante que eu vou fazer agora, comandante, que é a seguinte: a gente fala, às vezes quem está em casa está imaginando que, bom, isso aí é para evitar de pegar fogo no pasto, pegar fogo na lavoura, o produtor está preocupado com a produção dele. A brigada, ela vai fazer o combate ao incêndio somente nas áreas que estão produzindo, ou é para proteger tudo, inclusive combate incêndio em áreas florestais, em áreas de reserva, e aí eu já vou falar sabendo da resposta, que eu já vi os vídeos e tem lá no Instagram, na Serra da Petrovina, que não tem nada, tem cerrado, calango e alguns poucos animais lá, mas a brigada também vai combater incêndio lá, vai prevenir a continuação desse incêndio nessas áreas. Vai responder depois dos nossos comerciais, tá bom, comandante Balker? Só um instante e já voltamos. No tempo de respirar, o Gino já vou. Com a Hora do Agro. A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, provendo consultoria, produtos e serviços inovadores. A importância da Nutripura, que a gente vem acompanhando já ao longo dos anos, né, mais de 2 décadas de trabalho da Nutripura, nós observamos o cuidado que eles têm ao divulgar os seus trabalhos, os seus ensaios, os seus estudos, os seus produtos para os clientes, né, para os pecuaristas de todo o Brasil. E isso é muito importante quando você atesta, quando você aprova os trabalhos dentro de casa para você levar para os produtores. Guilherme Tonhar, diretor comercial na Estância Bahia Leilões, parceiro da Nutripura. Juntos, vamos mais longe. Agora sim, doutor Leonardo, gostaria que fizesse... Só para registrar, parece que tá com problema no aplicativo também da rádio, o áudio tá... Pro Clique 105 coisa, né? também. Não é a internet. Deve ser a internet. Complicado. Deve ser. Mas vamos lá, repetir a pergunta pro comandante Balker aqui. Para quem está em casa, às vezes fica imaginando que os produtores ficam pagando e querem um projeto como esse da brigada para simplesmente proteger suas áreas produtivas, lavoura, pastagem, e que a área de reserva, que tem muita gente que fala isso, não, a área de reserva deixa pegar fogo, isso aí não dá nada. É mato. É mato, deixa para lá. Essa ideia é errônea, ela precisa ser entendida. Me diga aí, comandante, como é que a maioria dos combates são em áreas produtivas, são em áreas de reserva? Como é que são esses combates que vocês fazem dos incêndios?
Maravilha. Respondendo a primeira pergunta antes do intervalo, mandar um forte abraço aí para os produtores aí, principalmente os que abraçaram mais a causa, né? Sou o Edson Crochia, que vocês perdoam que a gente não vai conseguir falar o nome de alguns, né? Mas o seu Terço, Serra Dourada, o Tiago, Ronaldo da Fazenda da Granada, enfim, João Paulo. Então, sim, são grandes nomes aí que abraçaram mesmo e trouxeram nós. E uma das coisas que a pergunta em relação o produtor, ele tem bastante recurso em relação às áreas já que são de produtividade, né? Então, ou seja, desde maquinária, etc. Onde é que a brigada mais se destaca? São nas áreas de difícil acesso e reservas, aonde não pode entrar com maquinários ou difícil acesso, né? Então, ou seja, você mencionou Serra da Petrovina. Confesso que em 2021, por mais que a gente estuda, analisa, são várias coisas que influenciam a propagação de um incêndio que a gente não tem controle. E em 2021 eu quase morri na Serra da Petrovina, eu e um amigo meu, por deixar princípio de segurança. Então, por isso que a segurança ela tem que andar em primeiro ponto o tempo todo. E em relação à Serra da Petrovina, é uma história interessante, que o incêndio começou na cabeceira do Rio Prata e ele veio de lá para cá. A gente estava atendendo as outras ocorrências e ele veio consumindo muito. Quando a gente chegou naquele incêndio, ele já tinha consumido mais de 30 mil hectares e a gente já começou as ações ali dentro daquele incêndio. Mas pensa num local, é o local mais difícil que eu já encontrei para combater incêndio. E muito rápido, porque né, comandante? Esses locais de difícil acesso, você tem que ter um bom planejamento, uma estratégia antecipada. Os recursos são muito limitados porque você não trabalha com máquina, tudo manual. Então, é uma série, inclusive, mandar um abraço aí pro Marcelo da Fazenda Promissão, rapaz, que eu falei, Marcelo, é só você para me ajudar aqui, manda um pessoal. Ele mandou gente para me ajudar manual e a gente conseguiu, segundo o gerente lá na Fazenda Cumbuca, ali da Cumbuca e a da São Jorge, que são o mesmo dono, segundo o gerente lá que trabalhou pro vô dele, nunca tinha segurado aquele incêndio em toda a história, que ele abriu a fazenda pro vô dele. Sempre acontecia incêndio. Sempre que pegou incêndio, e nem todos os anos, mas assim, quando pegava, não tinha quem apagava ali naquela situação. Foi a primeira vez na história que alguém barrou incêndio naquele local. Então, ou seja, graças a Deus, né? A gente conseguiu evitar aí grandes prejuízos, né? Ô, comandante, tem uma frase, um dito popular, que água de morro abaixo, fogo de morro acima, ninguém para. É verdade isso? A gente vai combater incêndio, esse negócio de combater incêndio de morro acima é difícil mesmo, é mais complicado? Com certeza, por causa da convecção, né? A inclinação da encosta, ela influencia na convecção da propagação do incêndio, isso é verdade. Então a brigada ela não está preocupada só com o combate às áreas incendiárias produtivas também, nas áreas de reserva, nessas áreas lá da Serra da Petrovina, enfim. Proporcionalmente, vocês apagaram mais incêndios em áreas de reserva ou em áreas áreas produtivas o ano passado? Os dois, na verdade, né? Não dá pra... Porque normalmente o incêndio, quando ele começa, né? Depende de onde ele começa, né? Às vezes é na margem da BR, acaba adentrando dentro da área de pastagem, atinge um pouco de reserva, enfim, mas a gente tenta controlar o mais rápido possível, né? Mas na hora que você chega numa situação que... O ano passado a gente enfrentou incêndios aí a 60, 70 km por hora, igual em cima na Serra da Petrovina, tava com material combustível palhada, contínuo, cara, difícil demais você segurar uma frente principal do incêndio daquele, né? E aí é um trabalho conjunto, né? Enquanto uma mega operação de muitas fazendas vindo ali para conter os flancos, a equipe se destaca nas áreas que são as reservas, as cabeceiras de corque, etc. E aí tentar conter a frente principal daquele incêndio ainda. Então, deixa eu dar um recado para quem tá com a gente na audiência aqui, gente. Vocês sabem, né? O nosso programa é ao vivo aqui no rádio, também ao vivo no Instagram. Hoje nós estamos com um probleminha de sinal aí, mas enfim. Todo sábado estamos ao vivo também no nosso Instagram. E lembrando que o episódio vai ao ar no nosso canal do YouTube na quarta-feira, 19 horas, tá, gente? Sempre lá no YouTube você coloca lá, Programa Hora do Agro, você encontra todos os episódios. O da semana passada, com Álvaro Salles, sobre algodão, Gino e eu fizemos o bate-papo. Um programaço, contando história pra caramba. Já está no nosso canal. E esse programa de hoje com o comandante Balk, na próxima quarta-feira também, às 19 horas, tá certo? Aproveita, já sabe, né? Se inscreve no canal, dá o like, compartilha o vídeo, manda para todo mundo, porque aí você ajuda também o Hora do Agro a defender o pão. E aí sim. E venha ser parceiro do programa Hora do Agro,
exemplo da Nutripura, Cell Agro, Mega Gráfica, Ato Sementes. É só entrar em contato através do 67, é o WhatsApp, telefone 67998712265, falar com a Égila Rondon, e você pode também ser parceiro do programa Hora do Agro. Muito bom. Comandante, vamos seguindo o nosso bate-papo aqui. Desculpa, doutor. Pode ir. Acabei cortando. Eu queria entender, queria que o senhor compartilhasse com a gente, porque assim, no ano passado nós fizemos uma Hora do Agro aqui sobre queimadas, no momento em que a nossa região estava sofrendo bastante. Trouxemos aqui o capitão do Corpo de Bombeiros. Existe uma relação da Pedra Florestal com o Corpo de Bombeiros ou é uma companhia autônoma, independente? Como é que funciona essa troca de informações caso haja uma ocorrência? Quer dizer, a pedra chega antes do Corpo de Bombeiros para fazer o primeiro combate? Como é que é essa logística? Ô, maravilha, a nossa relação é muito boa. Inclusive, a gente trabalhou bastante com o Corpo de Bombeiro. Conheci desde o começo a fundação do Batalhão de Emergências Ambientais do Mato Grosso, que é o nosso estado estar na frente dos outros em relação a isso, né? Em relação ao tema incêndios florestais. Então, desde do Parque Estadual do Araguaia, enfim, muitos anos a gente já trabalha junto em parceria, e a nossa relação é muito boa, graças a Deus. Inclusive, o ano passado a gente há muito incêndio para pouco efetivo, nós também, né? Você vê a dificuldade, e o ano passado mesmo a gente estava em incêndio, que eles chegaram, viu que a gente estava lá já com o pessoal, certificou como é que estava a situação, e eles falaram, assume aí, e nós estamos indo para outro incêndio. Eu falei, tá tudo certo. Que coisa boa. Então, assim, a gente sempre tem, sim, uma boa relação, e inclusive respeito, né? Precisa, né, ter, porque senão a gente não chega em lugar nenhum, né? Em termos legais, precisa de uma homologação, uma licença, uma autorização para trabalhar? Como é que é? Assim, credenciamento, né, junto ao Corpo de Bombeiro, inclusive o comitê, né, que é o Comitê Internacional do Manejo Integrado do Fogo, né, inclusive agora deve estar em andamento já uma nova credenciamento, né, em relação a isso, mas precisa sim, tem que ter sim. Comandante, a equipe que trabalha, vocês da equipe da brigada, ela é remunerada, certo? Certo. Para quem quer, às vezes na nossa audiência aí tem a garotada que gosta, começa a ficar interessada por isso, gosta de se aventurar e vai trabalhar numa situação como essa, pode pensar nisso. Como é que faz? Se um garoto quiser, tá com 18 anos agora, tá querendo aprender a trabalhar com isso, quer ser bombeiro, quer ser brigadista, qual que é o caminho? Eu sei que o senhor estava contando que o senhor começou num projeto de uma outra brigada lá atrás. Conta para nós como é que é isso, como é que faz para chegar onde o senhor chegou e trabalhar com combate a incêndios. Ótimo, acompanha nós lá nas redes sociais, porque assim que surgir outras oportunidades, outros projetos, inclusive tem outros projetos em andamento, a gente vai publicar. Como que funciona? Naquele local a gente abre as inscrições, as pessoas que faz o cadastro, a gente faz o treinamento, e dentro disso existem algumas etapas, né, de avaliação, e a pessoa passando naquilo ali, porque tem que ter um mínimo, né, tanto de condicionamento, conhecimento, etc. Tem prova técnica ou é só física? Tanto física e técnica. Tem idade mínima? Acima de 18, né? Acima de 18? Sim. Ambos os sexos, comandante? Sim. E não só para a área de combate ao fogo em si, mas pensando na estrutura que você estava falando, tem toda uma parte de tecnologia também, de monitoramento. Existe esse trabalho também, de repente, alguém que se interessa por isso. São os operadores, talvez né? caiba, das né? máquinas. Sim. Nós temos a equipe técnica científica, né, que faz todo o geoprocessamento. Hoje, só falar hoje, né? A Brigada Pedra Florestal hoje está trabalhando com seis produtos, né? Vamos falar assim, né? Nós trabalhamos com treinamentos, né? Que isso é fora de projeto, é individual, né? Dentro e fora, mas nós temos a equipe, né? Que é o modelo de água obrigada, que presta o serviço de prevenção e combate. Tem a questão de perícia, quando há necessidade de identificação de causa de origem. Nós temos a questão do relatório de ocorrência, que muitos prestamos serviços avulsos esse ano em relação a isso, para justificar, né, origem, causa, enfim. Tem a questão da monitoramento, que é feito pela equipe técnica científica de desmatamento e foco de calor. Estamos prestando serviços em outras áreas, até fora da nossa região, em relação. E me fugiu o último produto da cabeça aqui. Eu já lembro. Mas tá bom. Eu acho que também ficou faltando o que o Robson perguntou, comandante Balker. Vocês têm uma sede física em algum lugar? Ou vocês trabalham o escritório itinerante? Itinerante? Sim, como é que o funciona? escritório físico está sendo em Barra do Garças, né? Ali. E aqui é Pedra Preta, só que fica mais igual itinerante, sim, mesmo, sim, não sim. tem um local.
Precisou, Sim. o produtor já tem o contato. Sim. Ó, Já- quem tá ouvindo a gente aqui, eu falei no primeiro bloco, vai no Instagram, coloca Pedra Florestal. O doutor Leonardo mencionou aqui os mais jovens que porventura se interessem. Eu tenho certeza que muito jovem assistindo aqui os vídeos, como eu tô conversando contigo e assistindo aqui, certamente vai se interessar e vai querer. E lembrando, não só o combate ao fogo em si, mas toda a parte de tecnologia, de estruturação, de monitoramento, gente. Hoje em dia a molecada tá tão para frente com relação à tecnologia, operação de drone, operação de leitura de dados, enfim, toda essa parte cabe dentro da Pedra Florestal. Então, de repente, abre vagas, abre possibilidade de carreira para você, que pode ser uma possibilidade de tanto. E aí, aproveitando a pergunta, comandante, e os produtores que se interessem por ter esse serviço, como fazem? Porque a gente sabe que todo ano, infelizmente, a gente tem uma época mais propensa a incêndios. Quem já quiser se preparar, como encontra vocês? E qual a região também, né? Boa, Qual a cobertura, região. qual a de cobertura. Maravilha. Hoje nós estamos atendendo esse projeto aqui, o município de Rondonópolis, né? Na verdade, tem uma área determinada, sabe? Para esse projeto, mas aqui a região de Rondonópolis alcança Guiratinga, Pedra Preta, uma ponta ali de Alto Garça, São José do Itiquira Fogo. também. Eu acredito que não chega a pegar Itiquira, não. Itiquira não. Rondonópolis, Pedra Preta, Alto Garça. 100 quilômetros de Pedra Preta. Pochorel. 100 quilômetros de Pedra Preta. E né? sim. Trabalha. O raio ficou muito grande, né? Ficou grande, né? Aí esse ano a ideia até é expandir, né? Ver se a gente consegue trazer uma equipe para ficar pro lado de cá, atendendo Rondonópolis, Pochorel, e aí consegue abrir um pouquinho ali para Dom Aquino, enfim. A outra equipe já está, inclusive, articulando junto com a Ato e outros produtores, Tropical, enfim, em cima ali, a Bahia, para a gente ter uma equipe lá em cima da serra. Então, assim, para ter mais esse apoio e aí o produtor que tiver interesse, né, nos procure tanto pela rede social ou também pelo contato, né, que é 66984198979 e tira as dúvidas, né, como que funciona. Porque assim, você fez uma pergunta, o produtor sempre, vamos falar assim, quando chega na época do período crítico, todo mundo, né, aquela tensão máxima. Acende o alerta, né? Mas a gente tem que pensar antes, né? O produtor estiver pensando em como evitar, procura nós antes, né? Porque aí vem o trabalho de prevenção, né? Tem todo o trabalho que é o que faz a diferença. Vamos falar, por exemplo, rapidamente, em relação à área de produtividade, em relação à lavoura. A preocupação está na safrinha. Né? Se você tem um ponto de ignição comum, porque o trabalho da brigada é fazer identificação das causas de origem, tanto da região que você trabalha, porque aí você consegue pensar o que você vai fazer para evitar aquilo. Vamos citar as BEs, né? 364, que é um grande, né, ponto de ignição ali por fagulha de caminhão. O incêndio e etc. vem da pista para dentro. Sim, e aí o que fazer, né? Ou seja, você tem várias estratégias, você pode usar ali, a gente chama de acero verde, né, de várias espécies, talvez uns falam movuca, outros, né, pode utilizar a cotralaia e fazer além da estrada, mas também fazer uma primeira barreira de segurança, né? E outros sim, a lei determina que nas divisas das suas propriedades você precisa ter o acero. Então os produtores precisam se preocupar nas áreas de divisa, você ter uma barreira de segurança. Se o talhão é muito grande, uma outra divisa, não porque a estrada ela não é suficiente por um vento vamos colocar, você tem o triplo na questão de propagação de incêndio, passou de 30 km por hora de vento, já é gravíssimo. Então imagina ano passado nós pegando 60, 40, 60, até 70 km por hora de rajada de vento. Então assim, é lógico que não é a largura que vai determinar, mas se você tem uma barreira de segurança, você consegue trabalhar com antecipação, né? Então são essas estratégias que a gente vai no local, vê o que precisa, por exemplo, manutenção de energia, a gente já notifica, esse ano a gente quer fazer, doutor, um trabalho diferente na prevenção. O ano passado foi uma correria, você sabe que foi uma correria. Esse ano a gente quer fazer já um trabalho mais esmiuçado, entregar já um laudo bonitinho, organizado, porque com esse laudo o produtor consegue até já provar que, além de estar enquadrado dentro da lei, ele está investindo em prevenção, tem a brigada. Então, enfim, são uma série de soma de fatores que é o resultado final. A comprovação da responsabilidade ambiental do produtor. Você tinha deixado escapar um essencial quando o comandante falou da
da perícia, justamente por isso. Isso. Na hora de embasar um laudo. Tem porque... antes, que o comandante está falando, da comprovação de que o proprietário está tomando todas as precauções e todas as medidas necessárias à preservação ambiental, inclusive com prevenção de incêndio, com treinamento e tudo mais. E tem, na eventualidade da propriedade sofrer com algum incêndio, um laudo que vem para poder demonstrar a origem desse incêndio. E por que você precisa disso? Porque, repito mais uma vez, o responsável pela preservação da propriedade das suas reservas ambientais é o proprietário do imóvel. Ele tem que fazer, não é que ele tem que deixar a reserva e larga isso para lá e deixa o que Deus quiser. Não. Tem que cuidar. Ele tem que cuidar. Ele paga pela terra, ele não vai usar essa terra e tem que cuidar dessa reserva. E cuidar dessa reserva, inclusive, contra eventuais incêndios. Tá quase na hora do outro intervalo, mas eu já vou adiantar uma pergunta aqui, comandante. Qual a diferença quando a gente fala de um incêndio acidental ou criminoso e de uma queimada controlada? Incêndio e queimada. Incêndio e queimada controlada, porque às vezes as pessoas em casa não sabem, mas a lei autoriza-se fazer queimada. Há preparação para isso, a autorização específica para isso. Mas qual a diferença? Vai fazer um intervalo ou já responde? Pode ser, vamos lá. São 6h39, quase 6h40. Vamos com um rápido intervalo comercial e já voltamos. 105 FM, Hora do Agro. E hoje nós estamos conversando com o comandante da brigada Pedra Preta, comandante Walker. A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, provendo consultoria, produtos e serviços inovadores. A importância da Nutripura, que a gente vem acompanhando já ao longo dos anos, mais de 2 décadas de trabalho da Nutripura, nós observamos o cuidado que eles têm ao divulgar os seus trabalhos, os seus ensaios, os seus estudos, os seus produtos para os clientes, para os pecuaristas de todo o Brasil. E isso é muito importante quando você atesta, quando você aprova os trabalhos dentro de casa para você levar para os produtores. Guilherme Tonhar, diretor comercial na Estância Bahia Leilões, parceiro da Nutripura. Juntos, vamos mais longe. 6h43. Hoje o programa Hora do Agro recebe o comandante Walker, que está falando sobre prevenção, sobre controle, combate, e ficou a pergunta no ar para falar sobre a diferença do incêndio e da queimada. Comandante Walker. Maravilha, é uma ótima pergunta, porque muitas pessoas, às vezes, por falta de conhecimento, acabam interpretando de forma diferente. A diferença de um fogo é aquilo que você tem controle, e planejado, e com licença, vamos falar assim. O fogo, você utiliza ele para queimada de roça, uma queimada que foi planejado ali de uma licença. Então, essa é uma grande diferença. No passado, meu avô foi criado na Ilha do Bananal, então eu vim dessa cultura também, fui criado na roça. E naquele tempo, eles usavam as queimadas controladas para manejo de pastagens e etc. Então, isso era feito numa janela e num período que isso não se tornava um incêndio, vamos falar assim. E aquilo é nutriente para o solo, porque ele é o fogo bom que nós falamos, porque todos os nutrientes vão ficar sobre o solo. Agora, a diferença de um incêndio, A diferença do incêndio é aquilo que não se tem controle, destrói qualquer tipo de vegetação, seja produtor grandes ou pequenos, ou reservas ou área produtiva, ele vem destruindo tudo. E dependendo da intensidade desse incêndio, ele queima até os macros e micros nutrientes do solo. Então, o impacto a médio e longo prazo daquele incêndio é muito grande. Quem trabalha com perfil de solo aí vai entender o que nós estamos falando, Então, o impacto de um incêndio por hectare é muito grande, se a gente for calcular isso na área produtiva. Imagina uma área de reserva que leva anos e anos para recuperar. Então, essa é uma grande diferença entre o fogo bom e o fogo ruim, vamos falar, entre fogo e incêndios florestais. E esse solo, para se recuperar, voltar a produzir depois, é em médio e longo prazo, dependendo do estrago,
Sim. Aí agora a gente pergunta aquela hora que o doutor tinha feito em relação a por que esse incentivo dos produtores. Porque meus pais, todos nós mexemos com incêndio há muito tempo. E por que ter esse interesse de segurar uma brigada? Porque o detalhe, às vezes, está num trabalho de rescaldo, que é uma árvore que você não pode deixar em pé, um toco que você não pode, vai ter o ponto de ignição de novo. Então, esse trabalho profissional ali, a nossa equipe, a gente somos 5. Mas nós não trabalhamos em 5. Chega ali na fazenda, as pessoas que foram chegando, cada um de nós vai liderar um flanco, um trabalho, uma equipe com tal recurso, e isso faz a diferença na coordenação daquele incêndio. Então, é nesse ponto que a gente viu o seu Edson Crochica abraçar a causa, Tiago e entre os outros, porque viu a maneira de nós trabalharmos juntos, né? E um forte abraço aí para todos os que já trabalharam com a gente, né? Porque a maioria veste a camisa mesmo, que está naquele local ali, garra, e sabe que não é fácil, né? E a gente fica rindo, porque quando a gente sai daqui, ainda tem que ir para outro. Termina um e vai para outro. Até para ficar mais claro para quem está ouvindo, comandante, quem participa desse projeto como patrocinador, como financiador, os produtores, esses que são atendidos prioritariamente pela brigada, né? Quem não faz parte, ele é atendido eventualmente para evitar que se chegue o incêndio daqueles produtores que participam da brigada. É isso? Positivo, né? Isso tem um raio de atuação, né, da brigada, mas também dentro do projeto tem a prioridade 1 e 2, né? A prioridade 1 é a fazenda cadastrada, né? E 2 é o vizinho. Então, normalmente, a gente, como você avalia até 15 dias antes, vem acompanhando dia a dia em relação à direção do vento, velocidade, enfim. Então, quando há um ponto de ignição, a gente sabe até que aproximadamente que hora aquele incêndio vai estar chegando ali naquela fazenda. Então, verdadeiramente, a gente atua nessa... só para se ter uma ideia, o ano passado a gente atendeu, foi o maior ano de uma equipe de atender ocorrência. Nós atendemos 72 ocorrências. Dessas 72, só 18 foram em fazenda cadastrada. Das 170 mil hectares, nós fizemos um levantamento de secatriz. A gente não conseguiu medir o impacto da brigada em prioridade nível 2, que é fora das áreas, porque estava muito em cima. Mas das fazendas cadastradas de 170 mil hectares, nós levantamos, porque 2020 foi um ano de grande incêndio, de pico também, né? Vamos falar assim, dentro do Mato Grosso. Então, levantamos a cicatriz das fazendas cadastradas em 2020 e comparamos com o ano de 2024. A gente conseguiu reduzir mais de 30 mil hectares a menos das fazendas cadastradas, né? Ou seja, e a gente atendemos 44 combates antes que aquilo aderisse, né, entrasse na fazenda cadastrada. Então, na verdade, o produtor que faz parte do projeto, ele faz bem não só para ele, mas também para o próximo, né? Porque é uma série ali de soma de fatores, porque hoje um incêndio florestal, o prejuízo é muito grande. Se a gente for analisar cada esfera e cada área, se você for analisar um PIB do município, se você for analisar a questão da saúde, qual o impacto do incêndio para a saúde, e aí vem para a economia, para o meio ambiente, rapaz, um impacto do incêndio florestal é muito grande. E um profissional na área, tendo toda aquela articulação aí de resolver, parece fácil, né? Vamos falar assim, mas o que a gente vê normalmente são situações que vai agravando e chega nesses patamares que a gente vê, às vezes por falta de um detalhe que vamos colocar, fica no rescaldo. Então, mas vocês têm algum apoio aéreo quando estão combatendo fogo ou não? Nós não solicitamos, já tivemos no passado à disposição, mas dependendo muito do horário, né, e o local que está, a gente opta por outras estratégias, né? Mas, por terra mesmo. Sim, mas é um ótimo recurso, né? A gente falou agora há pouco sobre a área de atuação, os municípios onde a brigada atua, gente. O que a gente queria, evidentemente, era poder contar com a Pedra Florestal, contar com brigadas e grupos preparados no estado todo, quiçá no Brasil todo, evidente que sim. Só que para isso, nós falamos lá no início do programa, precisa de estrutura, precisa que haja esse interesse por parte, principalmente dos produtores que hoje são os financiadores desse nosso projeto. Então, para que o projeto, para que a Pedra Florestal consiga se estruturar mais, para aumentar o seu efetivo, para fazer o combate, precisa que o produtor também manifeste o interesse. E manifeste o interesse não quando começar a pegar fogo. Manifeste o interesse nesse trabalho de prevenção. O comandante trouxe agora o número de 70
O resultado A maioria não foi em propriedade cadastrada, quer dizer... Só 18, né? Pois é. Mas justamente não foi na propriedade cadastrada para proteger a propriedade cadastrada. É. Uma coisa que é importante as pessoas entenderem é o seguinte: você cadastra a sua propriedade, vai lá, mas o combate ao incêndio, ele é no seu vizinho. Ele é antes que chegue na sua propriedade. Pra não deixar chegar. Mas eu vou proteger o vizinho. Não, você está protegendo você. Tá? O vizinho não quer participar. Se ele estivesse participando, ia combater o incêndio no outro vizinho. Não ia nessa propriedade. A redução foi de 92,63 em relação... E isso que nós tivemos no estado, nós tivemos uma quebra de padrão. Porque você teve um aumento no estado e dentro das áreas cadastradas em 2024, que foi um grande ano, você consegue reduzir. Nós tivemos uma quebra de padrão. Então, assim, enquanto no estado você teve aumento, dentro das áreas você teve uma redução de 92,63%. O que mostra que dá resultado. Então, mais uma vez, reforçando aqui, produtores, pequenos produtores, médios produtores, grandes, que estão ouvindo nosso programa, que acompanham o programa Hora do Agro. Graças a Deus, nós estamos crescendo muito. Procure ser parceiro da Pedra Florestal, ter também esta sua segurança, essa garantia. Você vai estar ajudando, inclusive, a estruturar o grupo, melhorar o efetivo. Quem sabe a gente consegue até espalhar ainda mais unidades da Brigada por todo o estado de Mato Grosso. As pessoas interessadas, comandante Balker, devem procurar direto, falar com você, através do telefone para deixar? Sim, entre em contato mesmo comigo direto, que daí a gente pode estar explicando, esclarecendo, fazendo uma visita. Eu gostaria de só trazer uma informação que eu acredito que é extremamente importante para o produtor. A lei do MIF, que é 14.944, de 2024, de junho agora de 2024, ela veio para regulamentar, né, a questão das propriedades. É bom que os produtores estejam cientes dessa lei. E um decreto 12.198 de 2024 também, o governo, vamos falar assim, usou uma estratégia para diminuir a propagação e focos de calor, né? Aqui no decreto fala que se você não investir em prevenção, você pode ser atuado de 5 mil a 10 milhões, dependendo do impacto desse incêndio. Então, não é trazer medo, mas trazer informação, né? Então, e aí dentro disso, né, nós podemos unir forças e trabalhar de forma diferente, né? Porque isso que nós estamos fazendo é um modelo único e piloto no Brasil, vamos falar assim. Eu não conheço outro projeto que está trazendo ótimos resultados, sem ser dessa maneira, vamos falar assim, né? Só que, por outro lado, a lei do MIF, ela traz um incentivo de dedução fiscal para esse tipo de investimento. Então, tanto a empresa quanto o produtor que estiver fazendo parte do projeto, as notas, né, ele pode estar sendo beneficiado, além de estar fazendo parte do projeto, estar utilizando isso. Então, fica o convite para grandes empresas também vir fazer parte desse projeto. Tem a compensação depois, então não tem por que não fazer. Verdade é essa. Então, na verdade, isso deixa claro, né? O governo, por um lado, apertou, mas por outro também está incentivando. Contribuiu. Ele quer, na verdade, o que eu entendi, ele quer que tenha menos incêndios e mais incentivos, né? A gente está falando do governo do estado de Mato Grosso. Federal. Muito bom. Eu queria destacar também aqui, e já dando os parabéns à Brigada, ainda falando dos vídeos que a gente estava vendo aqui, comandante, destacar o treinamento. E, cara, incêndio, você vê em loco, pessoalmente ali, você que vai combater, é desesperador. A gente viu agora, não saindo um pouco aqui do Brasil, saindo um pouco de Mato Grosso, que foi desesperador. Agora, recente, essas imagens dos Estados Unidos aí, do sul dos Estados Unidos, Miami, embaixo de aquela fumaça danada. O interior de São Paulo também, ano passado. É sempre desesperador assistir pela tela do celular ou da televisão. Imaginemos ao vivo. E você chegou com a brigada, você que vai dar aquele combate, a área de difícil acesso. O doutor estava falando, o fogo sobe metros e metros e metros de altura. Então, assim, você tem que ter um preparo físico, emocional e ser extremamente qualificado e capacitado. Então, parabéns a todos. Quanto tempo de treinamento até você falar, não, essa pessoa aqui tá apta? Na verdade, ele vai acompanhar sempre um mais experiente, né? Um profissional mais experiente. O doutor tinha feito uma pergunta lá no começo, né? Como começou, né? Eu sou fruto de um trabalho voluntário
que na época o Abreu, né, o Edmar Abreu, era diretor e comandante da brigada da instituição Aliança da Terra, e a Aliança da Terra, junto com o Serviço Florestal Americano, fez uma parceria de vir treinar pessoas para primeiras resposta, e eu fui fruto disso em 2012, né, o trabalho começa em 2009 com eles. Em 2012 foi o primeiro treinamento que eu fiz, já ali em Querência, na Fazenda Tanguro, uma coisa voluntária, e desde então eu comecei a ser estudante em relação a incêndios florestais. Eu acompanhei uma equipe por 5 anos, trabalhando com a mesma equipe, né? E dentro disso a gente veio trabalhando em vários treinamentos e conhecimento. O Serviço Florestal Americano acompanhava nós em território brasileiro, da Pitanatec, na Astática, que eu falei, e dentro disso diversos tipos de treinamento, porque isso você vai crescendo e aumentando o nível de conhecimento para melhorar a efetividade da resposta. Dentro disso, né, hoje, vários treinamentos, né, como oficial de comunicação, que é o OIP, você tem o SCI 100, 200 e 300, identificação de causa e origem, o S190, que é o triângulo do comportamento do incêndio mais aprofundado, enfim. Então são vários tipos de treinamento que você vem, e fora a carga de experiência com diversos tipos de projeto. Eu assumo a liderança a primeira vez em 2017, aí depois disso lá para cá a gente vem amadurecendo, crescendo e subindo de nível. Aí depois eu fiz um curso de instrutor, né, com eles, e aí também me tornei instrutor, e aí vai crescendo. Então, no começo a pessoa entra, ele tem que acompanhar uma pessoa mais experiente, porque não é tão simples assim. Maravilha, eu estava comandante. contando mesmo com experiência, o senhor passou um apuro na serra. Isso. Mesmo treinado. Para quem está nos ouvindo aí, produtor, você que é produtor, às vezes a pessoa não é produtor, mas é importante ouvir isso também, porque reconhecer a importância do produtor que cuida também da sua propriedade e que preserva o meio ambiente ao contratar o serviço da brigada para proteger. Você que é produtor, que não tem esse serviço, não contrata esse serviço e acha, porque, e eu já ouvi isso de alguns produtores, isso é caro, eu vou pagar isso, eu vou gastar aí 5 mil, 10 mil reais, 6 mil reais, enfim, depende muito do tamanho da sua propriedade, para pagar, se eu nem sei se eu vou usar. De repente eu tô pagando para outro usar. Deixa eu te falar uma coisa, faz conta, meu amigo, que você às vezes não pegou fogo na sua fazenda no ano passado. Não estou desejando isso, às vezes não vai pegar esse ano, pode pegar o ano que vem, e queira Deus que não pegue fogo, porque se pegar, aí você vai entender o tamanho do prejuízo, tá? Eu não sei o que você vai fazer, se você depende da sua safra para poder pagar suas contas e a safra pegou fogo. Eu não sei o que você depende do pasto, já vai estar seco, tem pouco para os animais. O que você vai fazer com o seu gado, onde você vai colocar, você vai ver o que é pesado depois na hora de comprar ração para poder tratar desses animais, ou ter que vender a toque de caixa barato. Enfim, a prevenção sempre é melhor, tá? É mais barato prevenir do que depois remediar. Então pense nisso e entre em contato se você acha que isso é interessante para você, e eu acredito que entre em contato com a Brigada Pedra Florestal se você está nessa área de cobertura e vem fazer parte desse projeto que é sensacional. 6h58, só dá tempo de até sábado que vem, né, Robson? Até sábado que vem, agradecendo aqui ao comandante, estou respondendo umas mensagens aqui na live. Comandante, obrigado, parabéns pela Pedra Florestal, e volte sempre para a gente reforçar sempre a urgência desse tema, desse assunto. O espaço sempre Gostei aberto, do comandante bate-papo. Balker, tá? Muito obrigado pela presença. Obrigado. A hora que o comandante Abreu estiver por aí também, vamos trazer ele aqui. E prazer, esse projeto Paulo. Pode se expandir para qualquer lugar do Brasil. Temos equipes e homens formados, viu? Isso é bom. Altamente preparados, qualificados para realmente exercer essa função tão importante. 6h59, o Hélio já deve estar chegando por aí para comandar o Raízes Pampiana. Nós voltaremos sábado que vem a partir das 6 horas com mais um programa Hora do Agro, falando pelo agro. Uma gentileza da Nutripura, Céu Agro, Mega Gráfica e Ato Sementes. Muito obrigado, Dr. Leonardo Rezende, Robson Moraes, nosso entrevistado de hoje, comandante Belker. E eu agradeço o Silas, respondendo pela parte técnica, a Edna 6799-871-2265, para você fazer parte do nosso programa. Eu, Gino Rondon, agradeço a todos, uma semana maravilhosa.